Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, ditado pelo Espírito Hamed, hoje iniciando o capítulo 13, que fala sobre a simplicidade. Vamos ver isso? A vida de muitas criaturas, além de desvitalizada, é circunstanciada por miudezas dispensáveis, desperdiçadas com detalhes desnecessários. A simplicidade traria enormes benefícios para elas, as tiraria do cativeiro dos valores estabelecidos pelas convenções arbitrárias, lhes clarearia a visão, e lhes traria mais leveza e tranquilidade existencial. Que bonito, né? O quanto de peso a gente não carrega, né? Esse excesso de bagagem que às vezes a gente traz, físico, né? Das coisas que a gente tem, né? Muito desses valores sociais de ter e ter cada vez mais, mas também muito desse excesso de bagagem, às vezes, de emoções, né? De sentimentos não tão agradáveis ou de memórias não tão boas, né? Então, o quanto a simplicidade, o quanto simplificar a nossa vida nos traria benefícios que muito provavelmente a gente nem sequer ainda entende, né? Lhes clarearia a visão e lhes traria mais leveza e tranquilidade existencial. Então, aqui já é um convite bonito, né? Como é que anda aí a nossa bagagem? Tá com excesso, né? Acumular informações sem pensar. Se atopetar de pertences, entulhar roupas e abarrotar a casa de coisas supérfluas é uma característica muito difundida na sociedade moderna, e é verdade, né? Já vem de umas décadas que viemos e fazemos parte de uma sociedade extremamente consumista, em que o ter, com certeza, ainda é muito mais importante do que o ser, né? Então, não importam muito os valores que as pessoas têm, mas o que elas aparentam ser, quem elas aparentam, né, ser também, mas muito ligado a esse ter, o que que eu tenho. Em geral, o ter ainda define as pessoas, né, o seu valor social, ele, o valor dentro da sociedade. Para você ver realmente o universo em que a gente está mergulhado, né? As influências do meio que nos são a todo tempo estimuladas, né? E que se a gente não tiver aí um pensamento diferente, a gente acaba entrando nessa onda, né? Entrando nessa corrente aí do excesso, até de informações, né? Nessa sociedade em que a gente tem acesso muito rápido às informações, em que o conhecimento é algo muito difundido, às vezes a gente também está com excesso de conhecimento, né? Tem uma frase bonita que diz mais ou menos assim: não tem muita validade aquele conhecimento que não nos transforma em alguém melhor. E é verdade, né? Para que a gente vai querer ter mais conhecimento se isso não nos transforma em um ser humano melhor? Então, entende? Não o conhecimento por si, o conhecimento que ótimo, fantástico, que a gente busque isso cada vez mais, mas aliado a mudanças significativas, né? O que isso daqui está fazendo? Está me tornando algum ser humano melhor? Está me tornando alguém mais digno, com valores melhores, né? Porque é isso. O conhecimento também nos traz responsabilidade, seja de repassar para os outros, mas, sobretudo, de viver uma vida a partir daquilo que a gente aprendeu, a partir daquilo que a gente conheceu. Então, conhecimento é responsabilidade. O que a gente tem feito com isso? Só atolado, né, ali na nossa cabeça, sem fazer com que isso gere realmente mudanças na nossa vida? Então, na verdade, os conhecimentos não têm muita utilidade, percebe? Então, a gente ir fazendo, na verdade, todas essas análises interiores para ver se isso não reside também em nós, né? À medida que novos elementos se somam aos bens físicos e intelectuais já adquiridos, passamos a alimentar a compulsão de armazenar ainda mais coisas, levando-nos a agir em função de uma suposta vantagem imediata, sem analisar as utilidades e consequências futuras dessa prática. Então, cada vez que a gente entra nesse processo de ter, né, seja bens físicos, bens materiais, a gente entra num processo que a gente quer cada vez mais, um processo em que a gente não se satisfaz, né? Como nessa multiplicidade, em que cada vez que eu tenho novos desejos satisfeitos, porque em geral os desejos eles são mesmo momentâneos, são temporários, são passageiros, a cada vez que eu conquisto aquilo que eu estabeleci como um patamar ali digno para mim, eu quero cada vez mais, né? Nesse processo infindável, em que cada vez os nossos desejos se aumentam, né? Aumentam cada vez mais. Então eu preciso sempre ter mais, mais e mais, e sem pensar, né? Parece uma vantagem imediata ter cada vez mais, mas sem pensar em quais são as consequências futuras disso para a minha própria vida e para o planeta também, né? Que tem ali, é, que tem, como se diz, é finito, né? O mundo é finito, né?
E também as possibilidades, ali, os recursos, eles são finitos, né? Os recursos naturais que nos proporcionam tantos bens têm essa finitude, né? E nesse processo de ter e de acelerar cada vez mais a produção e o consumo, consequentemente, menos tempo aí a gente tem desses bens, né? Muitos indivíduos equivocadamente associam simplicidade com pobreza, mas existe uma diferença fundamental. A simplicidade é uma opção de vida, tanto do rico como do pobre, enquanto a pobreza é por si só a privação de valores morais, intelectuais e espirituais de um indivíduo, e não necessariamente a falta de recursos materiais para a sua subsistência. Bonito, né? Porque é isso. Pobreza não está aliada aos recursos materiais, né? Por si só. Mas muito mais, às vezes, a gente vê indivíduos com posses, né? Que têm realmente muito dinheiro, mas que carecem, né? São carentes, são pobres moral, intelectual e espiritualmente, né? Principalmente ali moralmente, principalmente ali espiritualmente, que são isso que realmente importa na vida, né? Então, pobreza está muito mais, de fato, aliada à escassez, né? A escassez, ela existe é, também em lares muito abastados, né? E se a gente não cuidar em geral em lares abastados, a gente tem essa escassez, às vezes moral, às vezes espiritual, né? Ou seja, está tão ali ligado mesmo na matéria que deixa, né? Que aquilo que realmente importa tenha validade, né? Então fica ali muito circunscrito naquela esfera dos bens, do ter, e não se importa com quem se é, né? Com quem está se construindo como ser humano. Quando nos livramos de tudo que é inútil e secundário, passamos a tomar consciência do que verdadeiramente temos e precisamos. Abrir mão dos trastes de informações desnecessárias e de objetos em desuso exercita o desapego e facilita-nos a libertação dos ecos do passado. Bonito, né? Nos livrarmos de tudo que é inútil e secundário. Então, buscar o essencial, né? O essencial das coisas, o essencial das informações também, porque é como se diz, né? Nesse mundo da multiplicidade de informações, por exemplo, é necessário mesmo que a gente escolha a que informações a gente vai estar exposto, né? Porque isso também gera consequências dentro de nós, né? Muitas das notícias que a gente busca é porque dentro de nós tem alguma ressonância, né? Então, ver o que que eu assisto, o que que eu vejo, o que que eu sigo, é de fato algo importante, é algo que me torna melhor, é um conteúdo mesmo bom para mim, para o meu espírito, né? Para minha alma imortal. Isso para tudo, né, gente? Para as coisas físicas também, né? E me parece, a psicologia fala muito sobre isso, né? Quando a gente quer aprender a exercer, por exemplo, o desapego, às vezes o desapego de pessoas ou circunstâncias, qual é uma das chaves para a gente começar esse processo? Nos desfazendo ali das roupas, das coisas que a gente não tem usado, para ver que, como a gente muito diz aqui das habilidades, é treino, né? Então a gente começa ali, às vezes doando as nossas roupas, às vezes doando, né, as coisas de casa que a gente já não usa mais, ou que já tem um tempo maior que de fato a gente não utiliza. Então, é ir percebendo todas essas coisas. E é interessante como isso vai se sutilizando, né? A partir do momento que fisicamente eu vou abrindo mão das coisas, parece que facilita o processo da gente abrir mão, por exemplo, de mágoas, né? Abrir mão, por exemplo, de ressentimentos, abrir mão de pensamentos ruins, então vai se utilizando, entende? Daqui a pouco não é só mais no físico que eu me desapego, de repente ali no astral, de repente ali no mental. Então é como se por a gente ainda ser muito material, né? Ser ainda muito material que precisa reencarnar, que precisa muito das experiências materiais que são imprescindíveis para a gente, me parece que é nesse processo do físico que já dá uma ajudada para que depois a gente possa sim, exercer o perdão com mais facilidade, para que a gente não se ofenda mais com tanta facilidade, né? Porque é como se diz ali, a gente vai focando no que é essencial e começa no físico, né? Muito uma coerência mesmo de vida, né? Então, uma pessoa simples, ela é simples no físico, ela é simples no astral, ela é simples no mental, me parece também ser isso, né? Então, a gente vai se utilizando um pouco mais. E aos pouquinhos mesmo, não precisa de coisas drásticas, não. E é interessante como o ter não nos define, né? Porque também existem pessoas que têm muitos recursos materiais, mas vivem de uma forma digna, ou mesmo que tenham, sim,
muitos recursos, mesmo usufruindo disso, são pessoas muito simples, são pessoas humildes, a dizer que não necessariamente ter dinheiro significa ser amoral, né, ou não ser espiritualizado, pelo contrário, o ideal seria que a gente vivesse é, bem materialmente, né? Mas que também soubesse que isso é passageiro, que isso é temporário, e nos momentos em que esse bem financeiramente não existir, que a gente também saiba entender que o que realmente importa são outros valores, né? Então, tudo focando em qual é o paradigma, certo? Né? Que é o paradigma da imortalidade, de quem a gente está se tornando. A partir disso, somam-se novas concepções e as velhas mágoas, as culpas, os ressentimentos, os conflitos se dissipam, habilitando-nos a viver plenamente o momento presente. E que bonito isso, né? A partir de, como ele diz ali, né? A partir de abrir mão, às vezes, de coisas físicas, a gente vai se sutilizando tanto que daqui a pouco é isso, a gente vai tendo abertura para novas ideias, né? Vai se desapegando ali também das ideias, mas ultrapassadas, que às vezes a gente carrega de várias eras, né, de crenças ultrapassadas. Então, entende como a gente precisa mesmo dessa limpeza geral, né, de ver o essencial de tudo, de simplificar a vida em todos os âmbitos, seja físico, seja mental, seja astral, né. Os homens simples se comunicam com sabedoria e humildade, enquanto os complicados falam com presunção e pedantismo, são enfadonhos e prolixos, pois estão repletos de ideias ultrapassadas, contam e recontam seus discursos e mesmo assim parecem não dizer nada. Eu acho isso tão bonito, porque foi um aprendizado de vida, né? E assim, mínimo também, né? Que cada vez mais que a gente vai ali exercendo mesmo esse autocontrole, essa educação das nossas emoções, esse entendimento de quem nós somos, a gente vai se permitindo ficar mais em silêncio, vai se comunicando menos, vai usando menos as palavras, sabe? Não precisa de ser prolixo, não precisa de falar aquele monte de coisa. E você percebe, assim, os livros, até tem umas doutrinas orientais que falam sobre isso, né? É, você vê, é na simplicidade que reside de fato o que realmente importa. Então, até na comunicação, a gente não precisaria se comunicar com muitas palavras, dizer muita coisa, ou seja, o que seria também mais normal a partir disso, né? A gente ouvir mais, né? Escutar ali mais as pessoas, observar mais as situações, né? Ser simples naquilo que diz, da forma como fala, né? Então, isso sim, né? Essa sabedoria, e não o contrário, não ficar demonstrando conhecimento, né? E não ficar cada vez mais buscando novas informações, mas tem que isso seja introduzido na nossa vida. Então, uma série de coisas aí para a gente pensar. A simplicidade de alma induz o indivíduo a se expressar com clareza, segurança e objetividade. Então, tem muitos livros mesmo, que muito fininhos. Gente, eu fico impressionada com isso. Uma frase sintetiza coisas que às vezes você lê, né, no primeiro momento, capta ali uma informação. Se você, ao longo dos anos, teve um ganho consciencial pequeno que seja, você vai ler aquilo e você já entende mais profundamente. A Bíblia mesmo, né, um desses casos, né, em que Jesus, por meio das parábolas, ele atingia todas as pessoas, mas cada um interpretava da forma de acordo com o seu nível evolutivo. Então, às vezes, se não tinha tanto conhecimento, entendia mais como uma história, mas de algum modo já captava aquele entendimento, né? E aí você vê que, passados esses 2000 anos, a gente ainda está aí, extraindo novos espíritos da letra, como se diz, né? Novos significados, novas chaves simbólicas daquele mesmo texto, ou seja, aquela síntese, aquela frase pequena está cheio de significado, né? E às vezes muita gente quer falar, muita gente quer escrever, muita gente quer dizer, e às vezes a gente vai olhar e está vazio, né? Um discurso completamente vazio, às vezes de palavras magníficas, mas você vai olhar a essência daquilo, não tem quase nada, ou quase nada agrega, ou quase nada nos transforma em alguém melhor, então é criando também esse discernimento, né? Quem se apartou da simplicidade vive na futilidade dos seus pensamentos, com o entendimento entenebrecido, aliados da vida de Deus pela sua ignorância. Então é isso, né? Aí a futilidade passa a não ser só do ter em excesso, né? Mas também da futilidade de pensamentos, é, de pensamentos não tão bons. Então é isso, né? Na futilidade dos seus pensamentos, com o entendimento entenebrecido,
aliados da vida de Deus pela sua ignorância. É uma passagem de Efésios, né? 4, 17 e 18. Por isso coleciona coisas, neuroticamente, acreditando numa ilusória segurança, mas esquecendo que não poderá encontrá-la fora de si mesmo, muito menos por trás de um amontoado de conceitos, informações, acessórios e pertences, sem serventia. Então a gente percebe assim, né? Esse excesso de ter muitas vezes esconde uma pobreza de vida interior, né? Então a gente ir percebendo onde a gente tem colocado realmente a nossa atenção, né? O que que a gente tem valorizado na vida. E é interessante que a gente vai olhando para a nossa própria vida. Eu já me mudei várias vezes, de várias cidades, né, para várias cidades, e foi um aprendizado mesmo ao longo do tempo, de me desfazendo muito das coisas, de não me importando, de deixar as coisas, de doar as coisas, de também, né? Porque cada lugar que a gente vai tem coisas boas, tem coisas não tão boas, mas tem aquelas lembranças, tem as pessoas que passaram pela nossa vida, né? Mas e também desapegando de tudo isso. Não no processo de não se importar, mas de viver ali conscientemente melhor aqueles momentos, sabe? Então, isso vai sendo um treino mesmo a ser feito, né? Então, já me mudei inúmeras vezes. E é isso, você percebe que o que é essencial mesmo é muito pouco. Então você não vai se importando. E olha que a gente ainda tem isso, né? Ou seja, um exercício diário, constante, que a gente sempre tem que fazer, né? Me recordo também, fiz uma trilha para o Peru e foi uma trilha de 4, 5 dias. E eu me lembro de a caminhada ter sido muito dura, então ao longo do dia as minhas botas não aguentaram muito, aliás, os meus pés não aguentaram muito e eu criei muitas bolhas. E eu já tinha levado assim uma mochila pequena, né, para passar esses 5 dias, mas ainda assim era pesado, né, para ficar ali nessa caminhada, nessa trilha todo o tempo carregando a nossa própria bagagem. Foi um dos aprendizados da vida que eu também tive, assim, nossa, poderia trazer muito menos. Se já trouxe ali o que eu considerava essencial naquele momento, ao passar por essa situação em que, né, estava ali com as bolhas, né, tava sendo difícil, um simples caminhar, é que você percebe assim, ah, eu não preciso de quase nada disso, poderia sintetizar ainda mais. E aí a gente vai percebendo mesmo quantas vezes a gente vai criando necessidades ou querendo coisas que não precisam, não vão agregar em valor na nossa alma imortal, sabe? Então é nessas horas que a gente vai percebendo isso. E é isso, né? Então, um exercício interessante também seria de fazer uma bagagem pequena, né? Então, quando for viajar, não levar aquele excesso de bagagem, que hoje, inclusive, é taxado, né? A gente paga um pouco mais por isso. Nesse processo mesmo coletivo de vamos diminuir a bagagem, né? Porque se você quiser carregar seus excessos, você vai ter que pagar um pouco mais. E, gente, é possível. Eu viajo com uma malinha de mão, às vezes com uma mochilinha, e independente, seja para o frio, para o calor, para uma viagem mais longa ou mais curta, dá-se um jeito. E é porque você caminha mais livremente, né? Você conhece os lugares melhor, né? Então tem uma série ali de facilidades, é de algum modo treino, né? De todo modo, se a gente pensar assim, o que eu vou levar dessa vida? Eu não vou levar nada, né? Vou levar quase nada. Nada disso que eu tenho que eu vou levar. E não que a gente não tenha que se importar, não que a gente não tenha que usufruir, entende? Mas é saber qual é o valor real, né? E ir treinando, né? Treinando para fazer essa passagem também. Buda, Siddhartha Gautama ensinava, se você não conseguir em si mesmo, onde irá buscar? Né? Então, às vezes a gente fica querendo muitas coisas exteriores porque interiormente tem um vazio interior muito grande. E é interessante, né? Porque às vezes a gente estabelece como patamar, ah, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, e aí a gente conquista aquilo, é ótimo, né? No primeiro momento. Mas passado esse frescor dos novos inícios, de repente tudo volta a ser igual, né? E é claro que a gente tem que ter gratidão por tudo que a gente tem, mas também, como é dizer, não é isso que importa. Que bom, né? Que bom que você conquistou isso, mas não é isso que realmente vai saciar essa sua sede de eternidade que, no fundo, todos nós carregamos, sabe? Esse sentido de vida que não se traz por algo lá fora. Isso não significa não querer buscar ou rejeitar isso. Não, quando vier, que ótimo, que a gente saiba usufruir, porque também é uma alma que sabe aproveitar a felicidade, aquela alma que é alegre com o simples, né? Então, que a gente possa fazer esses exercícios. Muita coisa no mundo da erudição é tida como formação cultural, quando na verdade nada mais é do que um estudo intelectual. Então é aquilo que a gente comenta, né?
esse seu conhecimento, será que ele não está virando entulho? Ou seja, estudo, 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 sei, 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 mas o que que isso transforma a minha realidade? Às vezes eu continuo a mesma pessoa, com os mesmos defeitos, eu não sou capaz de melhorar a minha própria vida, quanto mais ao meu redor, né? Porque é como que a gente diz, a gente tem um âmbito de atuação pequeno, com certeza, né? Mas que não é insignificante, entende? A gente tem essa capacidade mesmo de estar nos lugares e modificar os lugares. E essa nossa cultura intelectual deveria facilitar isso. Pelo contrário, né? Muitas vezes a gente vê ali pessoas com alto grau de intelectualidade, com alto grau de cultura, mas infelizmente ainda mais egoístas, ou seja, não repartem isso com o mundo, ou se acreditam superiores, né? E não transformam ali a sua realidade, que é o que realmente deveria acontecer, né? Senão é mais um entulho. Por quê, né? O que você está trazendo ao mundo, aportando ao mundo com essa sua cultura? Está te fazendo ser melhor? Está te fazendo resolver melhor os seus problemas? A gente vai percebendo que conhecimento por conhecimento não parece ser também o melhor caminho. Pode ser um dos caminhos a ser escolhido, né? Mas será que é o melhor? Será que pode ser feito diferente, né? Aquele que ignora seu nível de necessidade legítimo, determinado por sua realidade profunda, vive sobrecarregado do peso da repressão sociocultural, se distancia da simplicidade e perde a própria identidade. É verdade, né? Se a gente não percebe aquilo que realmente importa, né? A gente vai sendo arrastado aí pelo ter cada vez maior, né? E é isso. Se perde tanto, se distancia, como ele disse ali, né? Se distancia da simplicidade, vive sobrecarregado pelo peso da repressão sociocultural, porque é isso, a gente vive nesse meio, né? Então, se a gente não tem bem claro quais são os nossos valores, o que que é essencial para nós, a gente está sendo o tempo todo arrastado pelas novas tendências, pelas novas modas, né? Por todas essas coisas que existem, mas que são passageiras também, vão passar logo depois essa moda. Vai ter uma outra, né? E esse ciclo se repete, que foi a moda 10 anos atrás, de repente volta, né? Para você ver como as coisas também vêm em ciclos assim. Mas se a gente não tiver muito certo esse essencial, então a gente vai se perdendo ali, entrando na onda, seja na onda cultural mesmo, daquilo que as pessoas pensam, né? Então vou entrando aí na onda do que as pessoas, como as pessoas reagem, como as pessoas estão, como as pessoas se vestem, e a gente perde a nossa própria identidade, como ele vem dizer ali, né? Se distancia da simplicidade, né? Vive ali sobrecarregado por essa pressão de que eu tenho que ser como todo mundo é, eu tenho que fazer o que todo mundo faz, e aí, consequentemente, também se distanciando de quem é, né? Porque nós somos seres únicos. Então, veja bem, como seres únicos ter uma moda única atual que atenda a todos? Não tem como, né? Então, para você ver que a moda também é uma tendência geral, tendência social. Mas se isso vai valer ou não para nós é outra coisa, né? Muitas vezes nossas agendas internas se abarrotam e entram em colapso com os nossos ritmos interiores. Sentimos-nos exauridos porque estamos fora de sintonia com a simplicidade. Então, aquilo que a gente comentou ali algumas lições atrás sobre exaustão, né? Faz. Mas será que esse fazer não está escondendo alguma coisa? Será que não está escondendo ali é, uma falta de autoestima que a gente acha que a gente tem que fazer o tempo todo? E essa produção, né? E essa produtividade tem te feito ser um ser humano melhor? E aí, o que que vai importar? Às vezes a gente fazer, mas não saber por que faz, não saber como faz, fazer, mas atropelar muita coisa, atropelar as pessoas, atropelar as situações. Então, veja, tudo ali no equilíbrio, né? Abrir mão de posses desnecessárias é ir ao encontro de uma vida pacífica e harmoniosa. Bonito, né? Com o propósito de despertar em nós o reino dos céus, Jesus Cristo contou a parábola do joio e do trigo. A boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Os filhos do reino, aí ele vem identificar o que é cada um para ele, né? Os filhos do reino são todos aqueles que estão ligados, não alienados da vida de Deus. Então, são todos aqueles que sabem aquilo que é essencial. Esses seriam os filhos de Deus, né? Aqueles que estão realmente partilhando ali da vida de Deus, que é essa simplicidade, que é esse essencial. Os filhos do maligno representam os que estão com o entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus. São o joio, quer dizer o diabo, do grego diabolos, que significa literalmente o que separa, o que desune. Eu acho isso tão interessante porque
diabo, nessa concepção mesmo, que você vai ver ali a origem dela, do grego diabos, né? Não seria literalmente, né? Literalmente, que separa. Esse seria o conceito. Então, diabo seria aquele que separa, aquele que desune, né? Então, será que a gente está apartado do essencial, do simples, e aí sim, como ele diz ali, filhos de Deus, ou será que como filhos do maligno, né? Sempre buscando aquilo que separa, sabe aquela coisa exclusiva que só eu tenho, que só vai me satisfazer ou vai satisfazer só os meus interesses ou da minha família. Às vezes a gente fica ali muito circunscrito, se soube sair de si, né? Em geral, a gente ali ainda está muito fixado no eu, né? Então, tudo para mim, o melhor, não importa os outros, não importa como vai acontecer, importa que eu tenha o melhor, importa que seja bom para mim. Então, isso seria isso que ele denomina ali de filhos do maligno, né? Que seria da parábola ali do joio e do trigo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo. Né? O joio pode ser um entrave que nos está impedindo de viver e pensar por nós mesmos em termos gerais e críticos, de dirigir a nossa conduta conforme julgamos correta, de sermos independentes para definirmos o que é o bem e o que é o mal, sem seguir fórmulas sociais, de deixar de ser escravo de crenças inadequadas que absorvemos nas múltiplas e sucessivas encarnações de modo inconsciente ou não. Então, o que a gente teria de fazer, né? De se afastar desse joio, de se afastar de sermos esses, de se afastar de sermos esses filhos do maligno, né? Que é o quê? Está muito vinculado ao que os outros têm, então o que os outros têm eu quero ter um pouco mais, né? Porque não basta só ter, não é essa comparação que nunca cessa de viver essas crenças sociais que muitas vezes são inadequadas, ou seja, nem todas as crenças sociais são inadequadas, mas muitas são, né? E porque todo mundo está seguindo em geral, a gente vai com essa, vai ali na onda, né? Então, sem pensar muito. Então, isso seria uma forma também de nos desunir do mundo de Deus e de nós próprios, né? De modo inconsciente ou não, né? Então, às vezes a gente já está mais conscientizado, às vezes a gente nem sabe, porque compra o que compra, porque faz o que faz, né? Porque se compara de determinado modo, e tudo isso é uma explicação lógica dentro de nós, né? Que aí é essa riqueza de vida interior que vai nos resgatar de nós mesmos. Muitas criaturas se abarrotam impensadamente das instruções obtidas nos jornais, na televisão, nas salas de aulas, nos livros, como sendo verdades absolutas. Essas informações podem muito nos ajudar, desde que não as elejamos como a verdade. A verdade não está na conceituação das palavras ou dos textos que lemos, mas nas experiências que podemos ter com ela e a partir dela. Então, olha que interessante, né? A verdade ela vai sendo construída ao longo do tempo e a gente percebe que muito dessa nossa instrução, muito do nosso conhecimento pode nos fazer ir além, né? Então, ao adquirir novos conhecimentos, a gente pode sim se transformar em alguém melhor, mas a gente vai percebendo, cada vez que a gente vai evoluindo um pouco mais, que essas informações vão ficando também defasadas, né? Por quê? Porque a gente mudou, que a gente se transformou. Então, o que era o entendimento, de repente você percebe que há uma profundidade ainda maior naquilo, então aquilo que você entendia passa a ser reinterpretado, você já deve ter vivenciado isso, e aí sim diz, né? É, se esvaziar um pouco das verdades que a gente tem, às vezes, como absolutas, né? Para quê? Para que possa mesmo oxigenar o nosso pensamento, ter contato com novas ideias e ver se aquilo é de fato coerente ou não, né? Aplicar na nossa vida para ver quais são os frutos que vão gerar a partir daquilo, se são de união, se são de beleza, se são de bem, né? Se são de harmonia. E ele fala, mais do que a verdade não está na conceituação das palavras ou textos que lemos, mas nas experiências que podemos ter com elas. Então, olha que bonito, né? Mais interessante do que o conhecimento é aquilo que a gente aplica na nossa vida, a experiência que a gente vivencia e a partir dela a gente aprende. Já viu que uma informação deixa de ser uma informação e passa a ser uma vivência de vida. E isso sim é o que nos vai garantir nos momentos ali mais difíceis de falar assim, olha, isso daqui eu aprendi, mas mais do que isso, eu experienciei, sei que é verdade. Então, mais do que os milhares de livros que a gente tem acesso, o que importa mesmo é aquilo que a gente soube aplicar na vida, a experiência que a gente adquiriu a partir daquilo que você fala. Isso não é só mais algo que eu sei, mas que eu vivi.
Então é bonito essas pessoas, né? Eu conheço algumas pessoas um pouco mais de idade, porque idade também não significa sabedoria, né? Mas essas pessoinhas assim, né? Mais idosas, algumas delas bastante sábias. Você vai conversar com elas e uma coisa que elas dizem muito é: isso não é só o que eu sei, eu vivi. Então eu estou falando algo porque eu também vivi aquilo. E eu sei que é isso porque eu a vivenciei, eu a experienciei. Então passa a ser verdade não porque a gente está ouvindo alguém falar, não porque é uma ideia que parece bacana, mas algo que você aplicou na sua vida, que você viveu. Então, você pode ganhar essa sabedoria de falar, isso não é só mais um conhecimento, isso eu apliquei na minha vida, isso é real. Né? Então, é isso que na verdade, vai fazendo a gente carregar a nossa bagagenzinha mesmo. É disso que é o essencial também. Né? E não só dessas informações vagas, bonitas, às vezes, né? Mas que às vezes não nos trazem, não nos engrandecem. As vozes inspirativas da alma são providas de síntese e simplicidade, que a vida providencial murmura na nossa intimidade. Né? A simplicidade consiste em não ficar distante do que é natural e espontâneo, uma vez que aqueles que se afastam dela ficam com o entendimento entenebrecido e alienados da vida de Deus, né? Então, fazer aquela separação do joio e do trigo, né? Ou seja, como ele comentou ali na parábola, né? Do joio e do trigo o trigo como esses filhos de Deus, o joio já como esses filhos que ele falou ali do diabo, né? Daquele que une, daquele que desune, daquele que separa. Então, analisar na nossa vida o que é joio do que é trigo, né? Fazer essa separação do trigo, que é o essencial, que é o simples, que é o natural, que é o espontâneo, daquilo que é o joio, que não nos agrega, né? E que crescem juntos, mas não tem a mesma valia. Né? O joio necessariamente vai ter que ser cortado. Né? E o trigo, sim, é aproveitado, ou seja, o simples aqui vai ser de fato aproveitado na nossa vida. E aí, tem uma passagem do Rubem Alves, gente, que eu achei muito bonitinha. O Rubem Alves comenta muita coisa, é um poeta falecido já, e ele comenta muita coisa sobre a simplicidade. Ele tem uma crônica que fala sobre simplicidade e sabedoria. E aí, no finalzinho, ele fala assim: sabedoria é a arte de provar e degustar a alegria quando ela vem. Mas só dominam essa arte aqueles que têm a graça da simplicidade, porque a alegria só mora nas coisas simples. E é verdade, né? Das muitas coisas que você vivenciou, o que ficam mesmo são coisas, são momentos, são situações que você viveu. E nada, às vezes, extraordinário, não precisou estar em super lugar. Às vezes uma memóriazinha ali de um dia simples, de um dia de rotina, de um dia normal, né? E ele vem comentando muito nessa crônica, né? Essa bagagenzinha que ele guarda como essencial, do filho que às vezes soltou pipa em um dia, às vezes um pôr do sol que a gente vivenciou num dia comum, mas que foi tão especial, né? Que especial é aquilo que nos dá significado. Se a gente significa, né? Dá significado àquele momento como algo especial, de fato é. É o simples, né? É um dia que sua mãe fez um bolo, né? Claro que podem ser as viagens que a gente fez, as experiências legais que a gente teve, mas em geral são coisas simples, né? Então é pensar, até nas nossas viagens, né? Será que a gente não anda carregando muito excesso mesmo de bagagem física mesmo, né? Então é um treino, né? Nossas viagens, reduzir a bagagem, só carregar mesmo aquilo que de fato a gente vai usar que é isso, uma mala muito grande, por mais que a viagem seja longa, se a mala é muito grande, a gente volta com muita coisa sem usar. Ou então, vai para os lugares e traz ainda mais, né? Então, aí percebendo mesmo que muitas vezes a gente não precisa disso. E no movimento natural, de repente você começa a carregar menos peso quando você viaja e de repente você está vivendo com menos peso, de repente você está se desapegando mesmo dessas informações que não agregam, de repente você está, felizmente, se desagregando também dessas mágoas, desses ressentimentos, daquilo que os outros nos fizeram e que não foi tão bom, né? Então a gente vai se libertando, seguindo leve, seguindo mais feliz. Só para terminar, teve uma experiência muito marcante que um dia em que eu estava extremamente conturbada, com problemas mesmo da nossa vida física normal, e estava cheio desses problemas, assim, com a cabeça conturbada. E aí eu estava voltando para casa, cheio dos compromissos, de que as coisas estavam dando um pouco ali diferente daquilo que eu imaginava. E aí eu me deparei com três pessoas em situação de rua. Estavam ali, né, na rua,
e brincando de unido unité, gente. E numa coisa tão pueril, eram três homens, assim, uma felicidade, um sorriso tão genuíno, de verdade. E eu me perguntei assim, será que eu não estou complicando demais a minha vida? Será que não dá para simplificar até isso que a gente vive, né? Porque a gente vive os problemas, a gente assim, nossa vida é permeada mesmo por esses ciclos mais difíceis, mas aí você fica pensando, será que não dá mesmo para simplificar? Será que a gente não está perdendo o que realmente importa, sabe? Então é viver ali naquele momentinho presente, né? E que tem graça. E nesse momentinho presente que a gente acha assim, ah, é tudo mesmo, é tudo sem, não é, né? E é ao ter esses olhos de simplicidade, de ver o essencial, né? Aquilo que o invisível, o essencial é invisível aos olhos, né? Que a gente possa buscar cada vez mais esse essencial. E aí ter esses olhos de ver o mesmo caminho que a gente faz, na mesma casa que a gente tem, com as mesmas pessoas, as vendo diferente, convivendo com elas de forma diferente. E esse é aquele que é simples, mas que entendeu o sentido da vida, né? Que a gente possa treinar isso cada vez mais. Então é isso, muito obrigada. E, de algum modo, esses compartilhamentos tenham sido de utilidade para alguns de vocês, que a gente possa ir se desapegando mesmo das coisas, mas aproveitando com ainda mais qualidade. Porque de fato é isso. Cada vez que a gente se desapega, entende que isso não me pertence, mas que enquanto estiver comigo, que bom, deixa eu aproveitar, que coisa ótima. E como disse o Rubem Alves ali, né? A gente só consegue ser mesmo feliz se a gente for simples, né? Ver a simplicidade nas coisas pequenas ali da vida e aí encontrando significado em tudo isso. Me parece que essa é, de fato, a vivência que a gente deveria ter, tá bem? Então, um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.